Esse é mais um evento da nossa série Fotolivro de Cabeceira, que a gente faz aqui na biblioteca, mas ele é um pouquinho diferente. Porque a gente está aqui com essa exposição, que foi uma curadoria minha, sobre fotolivros relacionados às ditaduras na América do Sul, que são esses que estão aqui na mesa ao lado. E um deles é o livro A Greve do ABC, que é um livro no qual o Edu colaborou. Então a gente pensou em fazer essa conversa não só sobre o Greve do ABC, no qual ele colaborou, vai falar um pouquinho disso, mas um pouquinho mais ampla para falar sobre fotolivros e política, fotografia e política, de uma forma um pouco mais geral, abordando também outros livros que o Edu publicou, da obra dele, aí mais autorais mesmo, e também algumas referências, né? Então vão ter fotolivros de cabeceira também, de certo modo, né? Mas é uma conversa um pouco mais ampla nesse sentido. Bom, então eu queria apresentar mais formalmente o Edu Simões, que é fotógrafo. Ele atuou como fotojornalista do staff da agência F4, foi editor assistente da Isto É e editor de fotografia das revistas Godia, República e Bravo, além de fotógrafo exclusivo dos nossos cadernos de literatura brasileira, que o IMES publicou por muitos anos. Em 80 ele recebeu o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos e em 2012 o Marc Ferrez. A obra dele está presente em diversas coleções de museus brasileiros e também na Maison Européenne de la Photographie, em Paris, e no Conselho Mexicano de Fotografia. Então, entre os livros que ele publicou estão 59 retratos da juventude negra brasileira, O Inferno Verde e Marmites, publicado por uma editora francesa, a Bessar. Então, Edu, bem-vindo mais uma vez, obrigado. Queria pedir primeiro para você se autodescrever também e, se você puder começar a soltar um pouquinho sobre o teu envolvimento com esse livro tão interessante, publicado ainda durante o regime militar, que foi A Greve do ABC. Por favor. Então, boa noite a todo mundo. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite, Miguel. Então, vou tentar me descrever. Tenho 66 anos, estou vestido com uma blusa azul, tenho um cavanhaque, uma perinha aqui, tudo branquinho já, e um pouco careca, ou bastante careca. E como o Miguel falou, sou fotógrafo, comecei profissionalmente em 1976, num jornal de bairro, que chamava Shopping News, acho que quem tem essa idade conhece, foi um jornal. E também, esse jornal fazia um jornal Diário Comércio e Indústria. E aí foi meu começo de carreira, mas eu sempre comecei a fotografar pensando nos fotógrafos na mitológica agência Magno, né, com todos aqueles trabalhos e, sobretudo, com as fotografias do Maio de 68, né, que é conhecida no mundo todo. E aí, quando começou em 79, começaram as greves em São Paulo e logo depois no ABC, né, a gente estava em plena ditadura militar, como disse o Miguel, e esse movimento grevista foi um movimento assim, muito ousado, né, dos metalúrgicos. E aí eu comecei a ver aquelas imagens nos jornais, etc. Comecei a ficar enlouquecido. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque o jornal você tem aquela pauta do dia a dia, um jornal de bairro você tem aquela pauta, literalmente buraco de rua e coisas assim, que não não batia com a expectativa que eu tinha da fotografia, e de repente eu comecei a ver aqueles movimentos, aquelas coisas, falei, puxa, isso está acontecendo, eu tenho que fotografar isso, e não conseguia lá que o jornal não me pautasse para isso. E eu acabei saindo do jornal, já tinha 20 e poucos anos, quer dizer, pude fazer isso, e fui para a rua, fui fotografar esses movimentos meio aventureiro mesmo, assim, não sabia muito o que fazer, e encontrei na rua, fotografando o Juca Martins e a Nair Benedito. E a gente se via sempre, eles me convidaram a que eu pegasse essas minhas fotos e eles poderiam vender as fotos. E dessa forma eu fui
acabei integrando ao staff da agência F4. Né? Eu acho que, não sei se vocês conhecem o livro, né? Vale a pena ver. Eu acho que tem uma coisa importante que aconteceu. Os jornais, assim, já, quer dizer, isso nos anos 80, né, já 79, 80, já vimos bastante anos de ditadura militar, e os jornais estavam, assim, na minha opinião, um pouco acomodados, a fotografia do jornal estava um pouco acomodada. Quando começou esse movimento, os jornais deram um pouco de importância. Em algum momento, a imprensa percebeu que isso era um movimento importante, que isso era muito significativo, e passou a se interessar por esse assunto. E os jornais, na minha opinião, não estavam preparados para isso. Os fotógrafos não estavam preparados para uma fotografia com opinião. Né? Na agência F4, a gente discutia isso. Lá a gente sempre tinha uma fotografia, tinha lado ali. A gente estava claramente do lado dos operários. Quer dizer, a agência F4 tinha uma atuação grande nos movimentos de esquerda, nos jornais alternativos. O Juca acabou de chegar, que depois ele pode ajudar a gente a lembrar essas coisas. Então, eu comecei a assim, brincar de fotografia quando tinha 14 anos de idade, por influência indireta do Marco Santilli, que era do meu primo. Eu me encantei com o laboratório. E logo me encontrei com o Musa, porque por questões de afinidade pessoal, a gente tinha amigos em comum. Aí conheci o Musa. O Musa tinha um grupo na casa dele que reunia o Arnaldo Pappalardo, o Musa, o Raul e o Sagese. Era um grupo bacana, gente importantíssimo, mas eu ainda não trabalhava com fotografia. Eu acho que tem uma coisa assim, uma coisa de geração. Assim, acho que a fotografia, eu sou um dos primeiros ali, não o primeiro, mas os primeiros, filho de classe média, entrar no jornal. Né? Isso é um fenômeno que vinha acontecendo nesse momento. Eu acho que isso é uma diferença. Né? Antes os fotógrafos, geralmente eles não vinham, não era uma opção intelectual ser fotógrafo, né? Eu acho que era uma profissão. E tinha um percurso, né? Você entrava no jornal, você entrava no jornal, eles falavam assim, então, ok, você começa a pegar um office, geralmente era um office boy, um contínuo ali que começava a circular com os contatos, com coisas assim, se envolvia com o laboratório, passava a se fazer laboratório, e depois o laboratório, depois de alguns anos no laboratório, e você passava a fotografar, te dava uma máquina para você fotografar, e assim, e são fotógrafos maravilhosos, né? Eu acho que são. Eu ouvi você falar do Domício Pinheiro. Eu lembro do Domício reclamando que essa geração da grande angular que fica atrapalhando, fica em cima da foto. Quer dizer, foi uma geração nova mesmo que trouxe um frescor, né? Um jeito diferente de ver. E a grande angular, ela é significativa. A gente estava no front, a gente estava perto, né? Colado nos acontecimentos. E aí, bom, enfim, então essa, quer dizer, todo minha formação do que eu gostaria de ser como fotógrafo ali estava acontecendo ali no ABC, né? Então foi muito significativo, né? Eu acho que a atuação dos fotógrafos independentes, né, nesse momento que deu força, deu corpo a essas manifestações de movimento, que acho que, na minha opinião, esse movimento dos operários do ABC e de São Paulo estruturaram a queda da ditadura, né? E quando a imprensa passa a apoiar e passa a comandar, eu acho que isso é fundamental para o movimento, primeiro movimento forte que vai propiciar a queda da ditadura. E os outros movimentos todos diretos, etc. Então, acho que esse livro reúne
esse momento aqui. Eu acho que ele é muito significativo, muito importante, porque ele reúne esse momento com essa linguagem mais moderna, digamos assim, para a época, né? E aí, quer dizer, eu acho que, quer dizer, esse volume de trabalho, essa importância toda, vai gerar o desejo de fazer o livro, né? Um livro independente também, né? Da editora Caraguatá, não é isso? Dois livros, é. Esse aí é a questão do menor. E por que você diz que de uma linguagem mais moderna você enxerga isso em relação às fotos ou também ao tipo de edição das fotos na página? O que você diria? Eu acho que, quer dizer, primeiro, a linguagem fotográfica mesmo, né? Uma fotografia que passa a ter posicionamento. Acho que isso é muito importante. Por exemplo, a fotografia feita tem posicionamento. Então, você olha a imagem, ela é claramente posicionada a favor dos operários, a favor, contra a repressão, e quase que, quer dizer, uma foto como essa, né, que foi essa foto, o governo, a ditadura fechou o sindicato dos metalúrgicos, né, proibiu a manifestação, fechou o sindicato. Aí a igreja liberou o espaço da igreja para as assembleias. Então, isso aqui é uma assembleia que acontece dentro da igreja, né? Então, tem essa foto com a bandeira do Brasil aqui. Quer dizer, isso é uma... Essa foto? Dom Cláudio Humos. Dom Cláudio Humos. Essa é uma foto da Nair, né? Então, tem essa... Quer dizer, isso aqui é quase uma... celebração, né? Uma ódio. Do Hélio Campos Melo. Claro, isso não é uma foto que a gente via na imprensa normalmente, né? Onde a foto está dizendo claramente a violência policial, né? Claramente escancarando isso, né? Que é uma ocupação militar da igreja, né, com violência, com violência simbólica também, as coturnas, essas coisas. Então, acho que isso tudo a gente não via nos jornais, né? Eu acho que talvez nem até hoje veja, né? Acho que raramente você vê uma fotografia posicionada, né, articulada, com um posicionamento e com um discurso mais elaborado. Acho que essa. Aí a edição vai acompanhar esse tipo de... Né, ela tem uma edição, quer dizer, vai contando os acontecimentos, como é que é, mas ele também tem coisas como... Aí acho que a gente por exemplo, como o movimento, assim, como dinâmica a apresentação, a composição do livro, né? Tem dinâmica. Acho que isso, eu falando tudo isso, a gente não pode esquecer que a revista Realidade é um capítulo à parte dessa história, né? Esse tipo de fotografia se encontrava na revista Realidade. Muito. Edições né, onde muito inteligentes, muito sagazes, isso já existia, né? Quer dizer, não essas fotografias não inventou isso no Brasil. No campo da imprensa diária, acho que sim. Eu lembro que a gente tinha um carro da polícia na frente da agência todo dia, né? Tinha um carro que ficava estacionadinho ali, como sutil intimidação, né? Você não citou o caso ainda da sua foto do Kojak? Não, ainda não. O ponto o Juca levantou, quer dizer, a gente tem uma coisa, quer dizer, como a gente era muito próximo aos movimentos, né, a gente tinha informações muito privilegiadas, a gente sabia as coisas quando iam acontecendo, a gente estavam sempre com você vê fotos do Hélio Campos Melo com o Lula com as crianças, quer dizer, tem uma coisa muito, umas coisas muito íntimas, assim, muito próximas do movimento, né? E o Juca citou essa foto do Kojak. Com essa foto eu ganhei o prêmio Vladimir Herzog, né, de Direitos Humanos. Essa foto foi o seguinte:
a gente fotografava, basicamente acordava e dormia no ABC e em algum momento ali naquelas greves eu estava fotografando e teve uma apreensão. A polícia começou a prender um monte de gente. E deixa eu ver aqui uma foto. E aí eu estou fotografando essa apreensão. É uma foto que, a princípio, não. Depois a gente tinha N fotos, e essa foto não chamou a atenção. Eu achava maravilhosa, mas não chamou a atenção. Ela foi crescendo. Aí eu. Soltou a página aqui. Essa foto aqui. Tem esse troglodita fazendo essa. Essa foto que o Edu fez foi interessante, porque ela volta a virar assunto novamente. No governo itinerante do Paulo Maluf, na freguesia do Ó, que eles espancaram os manifestantes. E aí um fotógrafo do JB, do Jornal do Brasil, que eu não lembro quem era, fez uma foto policial. Peixe, E a gente lembrou, é o cara que o Edu fotografou, já estava dando porrada no ABC, e 2 anos depois ele está no aí a Isto retomou isso com matéria de novo. Aí o que aconteceu? Como o Maluf fez era um governo itinerante e teve uma manifestação do PT e houve um quebra-pau enorme ali, bateram um monte de gente e tal. E o Maluf disse que eram correligionários, eram amigos, não sei o quê, que foram provocados e acabaram dando em violência. Aí, quando eu olhei aquela foto, que era uma excelente foto do Peixe, eu não lembro o nome dele. Era um bom fotógrafo do Diário, né? Aí eu vi e falei, esse cara eu conheço. Eu já vi esse cara. Né? Aí fomos lá nos arquivos, né? Levantamos, ele como policial fazendo uma apreensão. Aí desmontou a tese do Maluf, que era correligionário, né, que ele era um policial, e aí se descobriu a identidade dele. Ele era irmão do Serginho Chulapa, não sei se vocês lembram do jogador de futebol. E era que eles chamavam de P2, era um da Polícia Secreta do Exército. Né? E aí ele foi identificado, e com isso se identificou tinham funcionários da prefeitura, tinha um monte de gente que foram arregimentados para fazer para dar criar esse clima de violência mesmo, já que já estava tudo organizado, eles já estavam prontos para fazer isso. Então essa foto serviu para desmontar essa narrativa e colocar a narrativa certa, que foi uma... Isso do Maluf foi que ano, mais ou menos? Acho que eu não lembro ano. Depois, deve ser 82, deve ser uma coisa assim. Acho que é de 80. Acho que eram 2 anos depois. Ele estava no governo do Estado. Ele é governo do Estado, fazia governo itinerante, chamava. Durante as greves, ele era o governador do Estado, não era? Não me lembro. Acho que sim, né? Acho que sim. Ele desbancou o laudo Natel numa convenção partidária aqui na Assembleia Legislativa. Os caras tacaram fogo na Assembleia Legislativa, eu estava lá, ficou uma fumaça, as pessoas tiveram que todo mundo sair correndo, e as urnas foram levadas para a ANB para apurar. E o Maluf derrotou o laudo Natel, que era o governador indicado pela eleição indireta. Então, naquela época, até para governador do Estado, ele era indireta, lei de presidência. Então, acho que a gente... foi muito gratificante esse livro, foi muito bacana ter feito, né? Foi muito importante para a gente, né? Firmar essa... Não se falava em fotolivro, né? A gente não tinha essa a gente estava fazendo aquilo que a gente achava que tinha que fazer, o livro que a gente achava que tinha que fazer, né? Eu acho que assim, pensando na edição, ele, claro, lembra, né? Você falou da Realidade, né? Outras revistas que estavam também tentando, né, fazer algo um pouco diferente, mas eu acho ele super vanguardista na edição, e também, se você pensar que é uma obra coletiva, né, de muitos fotógrafos, e como você né, conciliar isso e criar uma narrativa com fotos, né? Cada fotógrafo tem ali sua forma de fotografar, o seu estilo, vamos dizer assim,
E a forma como vocês conseguiram conciliar isso, eu acho muito poderosa mesmo, assim. A edição foi... Desculpa, a edição foi eu, Juca e Nair, né, Juca? Nós três que fizemos fomos construindo essa narrativa aí para contar essa história. E aquele final que é para aquela parte. Era muito emocionante, assim, porque você via que os operários estavam aprendendo também, né? Estava todo mundo aprendendo ali como é que se fazia aquilo, como é que se fazia aquelas assembleias gigantescas, né? As pessoas eram muito envolvidas, muito segurando flores, né? Cartazes. Você via as pessoas muito emocionadas ali de estarem envolvidas com aquela luta e com aquele movimento. Né? Isso é muito interessante, isso que o Juca falou também dos rostos, né? Eu até coloquei no texto que eu escrevi para a legenda ali sobre o livro, como que é interessante como vocês conseguiram alternar a dimensão individual e coletiva, né? Então acho que no final tem os rostos, mas em alguns momentos tem, né, a comemoração da soltura daquele cara, eu esqueci o nome, né? Que são 4 fotos, e aí tem ele, a pessoa dele cercado por outras pessoas, então tem essa dimensão individual e coletiva sempre presente. Acho muito. Você fala isso. Do que onde está essa aqui? É uma sequência tua de 4 É a fotos, sequência que do eu... Edu, né? Essa foto do Malta também, cada vez que eu lembro dela, a Assembleia no Estado de Vila Ah, sim, o helicóptero. do 2º Exército sobrevoando a Assembleia, eu acho impressionante. Tinha um clima tenso, muitas vezes. Uma coisa Muito tenso. terrível, né? Parecia de guerra, né? não estou encontrando, mas E esse livro também é muito legal. Você pegar, tinha o Birajara de Etimar, que já foi embora, tinha o Olívio Lamas do Globo, que já foi embora, tinha o João Bittar, que foi embora. Né? Pô, gente, da melhor qualidade. Eu acho que eu sempre penso muito na fotografia que o João Bittar e o Hélio Campos Melo faziam na Isto É. Eu substituí eles na Isto É, né? Quando o Minocarta vendeu, metade da Isto É para o Fernando Moreira Salles, na verdade. Mas não existia MS nesse momento. Né? O Fernando comprou a Isto É porque achava interessante o projeto. E depois eles, por algum motivo, não se entenderam mais e o Fernando comprou a segunda parte. E aí a equipe do Minocarta saiu. Entrou a equipe do Fernando Moreira Salles, que foi com o Franceschi, que foi ser o editor da revista, o Fernando Franceschi, que foi ser editor da revista, e chamaram, acho que o João Farcas. O João Farcas foi ser o editor de fotografia. E o Samuel... Não, na verdade, antes do João Farcas, Samuel Yavelberg, que estava na F4, me conheceu lá. Né, o Samuel veio do exílio, teve uma passagem na agência F4, e aí me convidou para ir para Isto É, e eu fui substituir ali, de alguma maneira, o Hélio Campos Melo e o João Bittar. Eu tenho, assim, acho que esses dois fotógrafos que fizeram assim, criaram uma linguagem moderna para a fotografia de imprensa. Eles são muito importantes. Me espelho muito nessa época, era muito espelhado neles e na própria revista Isto É. Depois a revista deixou de ter acabou tendo sempre um projeto fotográfico interessante. A gente tinha fotógrafos bacanés, Paulo Leite, o Ed Vigiani, que fizeram história ali, tinha uma linguagem muito... O Ed Vigiani, por exemplo, vinha de uma experiência fotográfica no Ceará. O Ed não, ele é paulista, veio tinha uma experiência boa no Ceará, com o pessoal do Ceará, que tinha uma... Eu agora esqueci o nome deles, mas que tinha uma experimentação de linguagem muito forte. Né? Acho que se esse livro aqui tem o DNA do Robert Capa,
né, o pessoal da Isto É tinha o DNA do Kudelka, né, que já com na própria Magnum uma experimentação mais interessante, uma segunda geração de fotografia documental. Né? Então o pessoal do Ceará vinha muito com essa coisa. Então a fotografia da Isto É continuou sendo interessante, mas acho que o papel o papel do João Bittar e do Hélio é muito mais marcante, significativo. Né? E depois, só para completar, depois né, dessa experiência, o instituto foi criado um instituto e o Fernando Moreira Salles, que foi o primeiro presidente do instituto, e o Franceschi era o diretor do instituto, e me convidaram para... Eu já não estava na Isto É, eu estava na revista Goodyear, que também foi uma revista totalmente inspirada na revista Realidade, né? Também tem uma história aí bacana. Mas aí o Franceschi me convida para fazer o primeiro caderno de literatura, acho que em 82, né? Eu quase não lembro mais a idade. Foram 12 anos, mas enfim, tem tudo a ver. Eu fiquei 12 anos fotografando o caderno de literatura para o Instituto Moreira Salles. E, Edu, eu sei que você trouxe aí alguns livros, e se você puder falar um pouco das suas referências, você já mencionou alguns fotógrafos da Magnum, mas você falou que tinha um livro ou um fotógrafo em especial tem. Em relação a esse momento ainda do greve e tudo mais. Acho que esse aqui é o Gilles Caron, né? Acho que é um fotógrafo que para mim foi muito interessante, e justamente com as fotos de maio de 68. Né? Eu estava até... Essa foto, para mim, é muito marcante. E se a gente vê aqui, tem uma foto minha que, de alguma maneira, não que seja difícil a gente acompanhar esse tipo de... Infelizmente, esse livro é muito antigo, ele está desmontando aqui. Deixa eu achar aqui. Daí o dia da inversão. Está aqui. Que tem esse movimento da... Esse prédio aqui é o sindicato dos metalúrgicos, estava invadido, né, estava ocupado pela polícia, e aí os metalúrgicos fazem essa provocação, e a gente fez essa dupla aqui, que é eles atacando e depois eles jogando pedra na polícia, e depois a polícia perseguindo eles. Né? Então tem quer dizer, acho que já nessa época lá do João Musa, tinha essa ideia da fotografia, né, dessa fotografia que se fazia fora do Brasil, e uma outra coisa que a gente chamava de trabalho pessoal. Né? E todo mundo tinha naquele momento, se discutia muito isso, que o fotógrafo tinha um trabalho pessoal, quer dizer, a gente a necessidade de criar uma linguagem própria, de criar trabalhos com autoria. Né? Então, acho que isso é uma coisa que vem desde que eu comecei a fotografar. Né? Eu lembro que, quer dizer, esse livro aqui foi muito importante para mim. Eu tinha, acho que 16 anos. Vi na revista Seleções uma história sobre esse projeto do Eugene Smith. Né? Eu acho que todo mundo aqui conhece o Eugene Smith, quer dizer, eu acho que é o fotógrafo que define a linguagem do ensaio fotográfico clássico. Né? Eu acho que ele tem toda o ABC do ensaio fotográfico clássico, é ele quem dá essa forma. E eu não tinha a menor ideia que era Eugene Smith. Eu vi essa história na revista Seleções, e tinha uma tia que estava indo para a Europa. Falei, tia, compra para mim esse livro. Ela deu muito trabalho para ela comprar o livro, ela trouxe. Né? Alguns anos depois eu fui saber quem era Eugene Smith e a importância dele. Então eu sempre tive esse desejo aí de ter essa fotografia mais política, mais politizada. Primeiro livro que trata de questões ambientais. Esse tema da ecologia
Eu nem sei. Os partidos verdes começam a surgir nos anos 80, por começo, né? Final de 79, 80. E nesse... Trabalho de 70 e pouco. Não sei... Não, 72, 73. aqui é 75. 75. Quer dizer, o livro, né? O Eugene Smith acompanha todo o processo, né? Ele foi morar lá e tem essa proximidade com o assunto, né? Ele foi lá, passou um ano lá, pelo menos isso, né? E tem todo o processo, ele acompanha o processo jurídico contra uma fábrica de papel, parece, que vai. Eu não sei o que eles fabricavam, era indústria química. Mercúrio, Mercúrio na Bahia contaminava os peixes, exato. Teve filhos com defeitos genéticos. Eu acho que Você vê que até hoje os garimpos continuam usando mercúrio nos garimpos da Amazônia. eu vi hoje um filme do Bodansky falando do Minamata na Amazônia. E né, essa questão da proximidade é uma coisa que também tem no trabalho da Susan Meiselas, né? Que eu vi que você trouxe. Sim, eu acho que aí o tem Nicarágua. Nicarágua. Passar também para quem quiser ver. Acho que esse é um outro livro marcante para a gente. Você já conhece bem essa? Acho que é um livro marcante também esse da Susan Meiselas. Ela também foi para a história dela é muito bacana. Ela foi para a guerra ela não tinha esse envolvimento, foi lá ver o que estava acontecendo e acabou. E tem também ela também tem um posicionamento, né? Ela se posiciona ao lado dos guerrilheiros, né? Contra a ditadura do Somoza. É muito emocionante. Ela esteve aqui no Brasil, eu consegui um autógrafo dela. Eu tenho esse livro. Ela veio aqui, né? A gente fez uma exposição dela, eu trabalhei nessa exposição. E tinha um dos trabalhos que estava era em Nicarágua, mas também o trabalho dela depois se aprofunda, né? Ela acaba, né, deixa de fotografar, né, para veículos diretamente, assim, e começa a fazer projetos maiores, assim. Até aí, pensando nisso, Edu, ia te perguntar um pouco também para você, quando você falou, né, depois desse momento das TUE que você teve na Goodyear e depois fotografando para os cadernos de literatura, como o teu trabalho segue daí e como que daí ele chega, depois talvez a gente possa começar a comentar um pouco esses livros mais recentes. Assim. Para mim teve uma coisa muito assim, eu sempre fui um fotojornalista clássico, né? E aí, com esse convite do Instituto Moreira Salles, do Cadernos de Literatura, foi uma coisa assim, já vinha com essa ideia do ensaio fotográfico, da linguagem pessoal, etc. Mas o Cadernos de Literatura tem uma coisa específica, que ele não tem legenda, né? Então, tem lá uma seção que chama Geografia Pessoal, eu acho que foi o projeto do Franceschi, né, do projeto do livro. E o primeiro foi sobre o João Cabral de Melo Neto, e aí eu acho que a junção da ideia do Franceschi mais a minha experiência como fotografia, a gente criou esse jeito de fazer essa geografia pessoal, né? Que no começo era mais a casa onde morou, onde escreveu, onde viveu. O assunto foi se ampliando um pouco, já logo no primeiro. Mas, para mim, foi um desafio que eu não imaginava. Não tem legenda, né? Então, tem uma história para contar sem legenda, né? Aí eu comecei a aprender a contar a história sem legenda. Então, acho que isso, para mim, foram 12 anos, né? Eu acho que isso foi fundamental, pelo menos, para a minha linguagem. Chegou um momento que, fotografando, eu comecei a me incomodar com o formato retangular. E também por essa coisa a composição clássica da fotografia começou a me incomodar. Eu não sentia que isso estava funcionando para mim, que eu ficava repetitivo. Aí eu passei a experimentar eu tinha já comprado há muitos anos uma Hasselblad, eu nunca tinha usado, né? E passei a experimentar. Levava, além de todo o equipamento 35, levava mais uma Hasselblad. E aí eu consegui criar uma linguagem mais menos vinculada ao fotojornalismo, à fotografia clássica, e aí eu consegui
com essa experiência, criar uma linguagem mais pessoal, mais refinada como fotografia autoral para mim. Eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Por exemplo, entre esse período, a Goodyear, que está entre a Isto É e entre o IMS? Não, junto. Não, a revista Goodyear, logo no começo já está o IMS, já me convida. Eu passo a fazer acho que é concomitante. Né? Na revista Goodyear eu era editor e também fazia uns ensaios. A Goodyear também foi importante. As fotos, os textos, os redatores, todo escritor ali. A revista Goodyear, ela, quer dizer, era o Brasil, depois que a revista Realidade fechou, né, essa reportagem mais elaborada, mais sofisticada fotograficamente, desapareceu. Né, não tinha, e a gente tinha fotógrafos absolutamente excepcionais e que não tinham espaço para fotografar. Eu lembro que a gente fez ensaio com Miguel Rio Branco, fizemos ensaio com o Cristiano Mascaro, com todos os fotógrafos, Juca, Azuri, Rogério Reis, quer dizer, fotógrafos que estavam produzindo coisas muito interessantes, muitas vezes ofereciam, né? As pessoas não tinham publicar, e a revista tinha a peculiaridade de ter muito dinheiro. A revista pagava muito bem e tinha dinheiro para produzir as reportagens, né? Então isso foi um acontecimento. Tem uma edição do Luigi, da Avenida Paulista. Tem a parte de desenho. Tem também, Essa é uma revista que vale a pena convidar o Saoca para falar sobre isso, foi bem bacana. E o Luigi Foi relançado esse álbum dele, né, da Paulista. Não estou sabendo. Como livro, recentemente. Ah, que bacana. Não faz tão pouco tempo assim, mas bacana. nos últimos anos. Mas se alguém mais quiser fazer pergunta, por favor, eu estou aqui, eu tenho várias perguntas. Mas então tá, caderno de literatura, e aí por que caminho você foi indo depois dos cadernos? Como que chegou nos teus primeiros livros mais recentes? Acho que esse aqui foi meu primeiro livro, sobre a Amazônia. Esse livro, quer dizer, com a fotografia, tinha essa fotografia, eu trabalhando para Isto É, e depois sempre em algum momento eu estava na Amazônia. Né? Já fui, minha primeira vez que eu fui para a Amazônia foi em 78, ainda antes de abertura de Carajás. Né? E sempre a Amazônia é sempre fascinante, né? E sempre um mundo muito diferente do que eu conhecia, um mundo totalmente diferente. Então, desde a primeira vez, eu falo assim, caramba, isso aqui precisa ser, eu quero ver isso aqui, quero conhecer isso aqui, e nunca, sempre ia fazer uma matéria, correria de imprensa, você vai lá, faz a matéria, volta e fica sempre essa ideia de querer conhecer. Fiz para o Caderno de Literatura um trabalho no Acre, esqueci o nome. O escritor exatamente, Márcio de Souza. Fiz esse trabalho, né, e fica assim, foi um tempo maior, né, que eu pude fazer com a minha linguagem, e ficou essa vontade de fazer. Um dia o Rodolfo Gutila, que era diretor de comunicação da revista Natura, eu trabalhava com eles, a gente já tinha trabalhado em outros lugares com ele, e ele me pergunta se eu não tinha um projeto. Né? A Natura financiou muito o projeto bacana. Eu falei, Rodolfo, projeto não tem um sonho, que é fotografar a Amazônia. Ele falou, faça um projeto, apresente um projeto que é possível. A Natura tem interesse na Amazônia, eles estavam construindo uma fábrica na Amazônia, tinha toda a produção dele voltada na Amazônia. Aí, com esse convite, eu fiz o projeto junto com o Roberto Lins, que a gente apresentou,
E aí a Natura financiou esse livro, que foi... Aí eu fiquei 1 ano só fotografando a Amazônia, né? Então eu juntei com as coisas que eu já tinha para fazer esse livro. E nessa época eu estava fotografando para o mundo corporativo. Eu fazia foto para a Natura, fazia foto para o Odebrecht, fazia foto para toda Unibanco, Bradesco, para todo relatório anual, uma coisa que não existe mais, mas a gente fazia bastante isso. E aí eu parei para fazer esse livro e decidi, falei, agora eu só quero fazer isso. Eu quero ler. E aí comecei não parei de trabalhar, mas parei de procurar trabalho, né? E os trabalhos foram desaparecendo. E só que nesse momento, em 2011, começa um declínio da fotografia comercial, né, por conta da internet, por conta de todo um processo que a gente conhece. E começa uma maior valorização da fotografia tida como fotografia artística, né? Então aí eu vou mais por esse caminho. Hoje eu vivo fazendo só projetos pessoais e que são vendidos numa galeria, na galeria do Marcelo Guarnieri. Legal. E se você puder falar um pouquinho, qual que veio primeiro? O Inferno Verde? Ou... O Inferno Verde, ele vem primeiro. O Inferno Verde foi... Eu recebi um convite do Cláudio Dinger de participar de uma exposição em Paris. Tinham vários fotógrafos, mas eram acho que 11 fotógrafos brasileiros que participaram de era uma espécie de um micro Paris Photo, né? E mais ligado aos autores do que não tinha galerias envolvidas, mas tinham os autores, os fotógrafos que expunham o seu trabalho para vender, né? Aí eu levei esse projeto, levei o livro e expus algumas fotos da Amazônia, e aí lá conheci o Pierre Bessat. Foi lá, veio falar comigo, ele gostou do projeto, falou, quero fazer um livro com você. Eu falei, bom... né? E aí conheci essa figura fantástica, que é o Pierre Bessat. Ele é muito interessante como ele produz livros, né? Eu acho que é um produtor independente, ele era fotógrafo da CIPA, né? E foi se envolvendo com um projeto de fotolivro, e ele vive disso. Hoje ele ganha dinheiro com isso, né? Ele produz esses livros, ele tem colecionadores que compram o projeto dele. Então, ele que produziu esse é um zine, né? Esse aqui é um zine, com o material do Amazônia. E aí abriu essa porta, muito bacana. E aí depois, com o Bessat, também você fez um outro livro que a gente ainda não tem aqui no acervo, mas teremos em breve, que é o Marmitas. Marmitas, né? Esse livro, na verdade, ele foi um projeto que eu fiz em 2004, né, sobre uma encomenda para um calendário sobre o Adoniran Barbosa. Então me ofereceram várias músicas assim. Tinham 12 artistas convidados. Eu lembro que o Bob foi um deles. E cada um tinha que escolher o que queria fazer, tal, e tinha uma das músicas, essa que ele fala da marmita. Não sei se vocês lembram dessa música, né? E a música tem o que você trouxe na marmita, dito, aí fala, trouxe ovo frito, etc. Falei, eu quero fazer as marmitas, né? Aí, nesse momento, eu já estava trabalhando como editor da editora que faz a revista Bravo, editora Bravo. Que a gente fazia a revista Bravo, fazia a revista República e fazia também uma revista de gastronomia. Então, passei uma revista ali, a gente tinha sob o comando Wagner Carelli, né? As revistas eram muito interessantes, muito ousadas. E essa revista de gastronomia era feita para o Pão de Açúcar, chamava Revista Sabor Pão de Açúcar. O dono da editora era casado com a Ana Maria Diniz, dona do Pão de Açúcar.
E aí, só que a revista tinha um projeto fotográfico muito diferente do que se fazia aqui. Eu sei que a direção de arte da Norris Lima, né? E aí a gente foi juntar os fotógrafos de gastronomia e eles não quiseram fotografar. Ah, não, esse tipo de foto a gente não quer, não sei o quê, faço assim, faço assim. Eu falei, bom, se eles não querem fazer, eu faço, vou fazer. Né? E aí comecei a fotografar gastronomia, né? com câmera 4x5, aquela parafernália toda. Né? E aí os fotógrafos, na verdade, eles demoraram um pouco para entender o projeto da revista, das fotografias da revista, e depois, imediatamente, a revista publicada, eles entenderam e passaram a fotografar. Tá? Foi uma falta de comunicação ali. Mas aí eu entrei nesse processo de fotografar gastronomia e fotografei com os principais chefes do Brasil na época, etc. E fui convidado para fazer um livro pela Marisa Moreira Salles, que é da editora Bay. Né? Tinha bastante envolvimento com todo o Instituto e as pessoas que fazem o Instituto. Eles me convidaram para fazer um livro de um chefe que estava despontando, que era o Alex Atala. Né? Então a gente fez o Alex tinha um projeto que eram 2 livros, um só sobre o universo da gastronomia e outro os pratos. Né? Eu fiquei 2 anos fazendo esse projeto com o Alex. O livro saiu, é um livro bacana. E eu juntei essa experiência da fotografia de gastronomia com a ideia das marmitas. Né? Por isso mesmo que eu escolhi. Né? E aí a ideia de fotografar a marmita do operário como se tal qual um prato do Alex Atala, por exemplo. Né? Então, em 2004, eu fiz essas fotos. Né? E depois, isso acho que podia deixar o pessoal ver, mostrar como é que é. Pode passar. Né? Em 2011, me convidaram para fazer uma fotografia num restaurante, que é o restaurante Mestiço, que tem aqui perto. Não sei se vocês conhecem. Para fazer uma exposição lá, falei, puxa vida, não vou fazer exposição em restaurante, né? Uma coisa meio... Né? Queria uma coisa mais legal. Eu falei, a menos que seja uma exposição que tenha a ver com restaurante. Aí faz sentido. Aí preparei um portfólio com essas fotos. A pessoa que me convidou ficou encantada, ficou muito entusiasmada, mas o pessoal do restaurante não quis fazer. E é um trabalho que estava lá perdido na minha gaveta lá de 2004, né? 7 anos depois. Eu revi o trabalho e me interessei pelo trabalho e apresentei para o Milton Guran no Photo Rio. E aí ele achou bacana e me deu uma sala lá no Photo Rio. A gente fez essa exposição com essas fotos. Eram 12 fotos ao todo. Né? E aí eu montei lá no Centro Cultural dos Correios, coloquei um tapume desses magenta que tem aí, coloquei as fotos, emoldurei, coloquei as fotos. E aconteceu uma outra coincidência, que estava lá o Jean-Luc Monterousseau, né, que ele acompanhava todo o Photo Rio, ele vinha. E ele estava no Rio de Janeiro quando caiu a principal exposição da Maison Européenne de Fotografia, que era uma exposição da revista Vogue. Era um especial da revista Vogue. Caiu e ele ficou no Rio de Janeiro tendo que inventar uma exposição. Ele falou, acho que é 15 anos de Photo Rio, uma coisa assim. Ele falou, então vamos fazer uma exposição com Photo Rio. Aí eles escolheram 3 fotógrafos. E eu tive a sorte de ser escolhido, junto com o Rogério Reis e uma menina que eu não lembro o nome agora, muito interessante, lá de Londrina. E, você viu lá? Ah, legal. Foi bem bacana, né? Bem bacana a exposição. Então, aí o Pierre Bessart, que tinha visto a exposição, já conheci, a gente não se conhecia ainda, né? Aí, enfim,
em 2018, acho que é 2018, ele esteve aqui no Brasil e ficou lá, foi lá me visitar no meu estúdio. E eu tinha umas marmitinhas, umas fotinhas bem, um projetinho bem porcaria que eu tentei fazer. Eu falei, pô, isso fica legal se botar essas fotos numa marmita, e tentei fazer um projetinho. Ele viu, ficou fuçando na minha mesa, viu, abriu. E ele falou, puxa, esse projeto de livro grosso, assim, parece aqueles livros de infância, né? Que dá para criança. Ele falou, eu sempre quis fazer um livro dessa forma, não tinha um projeto. Aí ele me encomendou esse projeto, só que tinha que fazer mais fotos, né? Então tinha que fazer mais. É muito interessante, porque eu não consegui mais. Quando foi em 2004, quando eu fui fazer, eu conversava com os engenheiros, com os empreiteiros, e pedi um acesso ao local onde eles almoçavam, né, os operários almoçavam, todos traziam marmita de casa, tinha lá o esquentador de marmita, eu montava essa parafernália, flash, Hasselblad, toda a parafernália, assistente, e convidava as pessoas, falava, posso fotografar a sua marmita? Né? Alguns deixavam, né? Entendiam e deixavam. E aí assim foi fotografando. Né? Tem uma coisa interessante que por exemplo, na música do Adoniran, fala do ovo frito, e eu não consegui fotografar ovo frito. Nenhum operário que tinha ovo frito, certamente tinha, não me mostraram. Porque todo operário que traz ovo frito nas marmitas, ele é motivo de brincadeira, sacanagem dentro do universo, porque como é a proteína mais barata do que existe para você comer, quando você está trazendo ovo frito é porque o dinheiro já acabou em casa, né? Então é humilhante para o operário, ou naquela época era humilhante para o operário. Então eu tive que pedir para o pedreiro que estava trabalhando comigo. A mãe dele fez essa marmita do ovo frito para a gente fotografar. Então, quando a gente fez o livro, na exposição no Foto Rio, tem uma pesquisadora chamada Suzane Dobal, que viu esse projeto e fez uma tese. Ela tem uma tese bacana sobre fotografia contemporânea e incluiu esse projeto como um dos exemplos do que ele chamou de fotografia de metonímia, né? A parte pelo todo, né? Para a gente lembrar o que é metonímia. Então, a ideia é de que em cada marmita dessa está incluído um universo operário. Então, a gente começa a pensar que alguém que fez essa marmita, certamente não foi o pedreiro que fez, talvez a mãe dele ou a mulher, né? Então, alguém levantou 1 hora antes do que ele para fazer a marmita, ou foi dormir 1 ou 2 horas mais tarde para deixar a marmita pronta. Então ele leva aquela marmita, ele vai saber exatamente o que tem para comer quando na hora às 11 da manhã, morto de fome. Então tem aí uma comunicação entre tem uma condição da mulher, tem uma comunicação que pode ser de amor, pode ser de cuidado, pode ser de carinho. Tem junto a cultura a cultura do nordestino, a comida, né, a rabada, o baião de dois, etc. Então, várias coisas estão embutidas dentro dessa marmita, né, várias histórias e inclusive o que eu chamei de hierarquia da proteína, né? Então, depende da quantidade de dinheiro que você tem em casa, você vai ter ou um rim ou uma bisteca, ou um bife, uma coisa assim. Interessante isso tudo, porque também fala um pouco, né, desse aspecto político do teu trabalho, né, como o aspecto político continua no teu trabalho, só que de maneiras diferentes, e é uma conexão bonita entre esse trabalho das marmitas e as fotos da greve do ABC mesmo, né, que você fez em outro momento, outro tipo de fotografia, mas também falando sobre trabalho e agora um novo momento, talvez entre esses trabalhadores mais desarticulados, sem tanta articulação, né, sindical, no caso dos trabalhadores de construção, né? Mas aí também esse aspecto também aparece nesse outro livro aqui, que é mais recente, né? Que é o 59 Retratos da Juventude Negra. Eu vou retomar o Marmitas no seguinte, que
tu tem a ideia de pegar uma comida desvalorizada, estigmatizada, né, e trazer ela para o universo da comida desejada, da apetitosa, da comida, né? Então inverte um pouco, dá uma nova leitura para essa comida. Eu lembro que quando a montagem no Rio de Janeiro foi muito demorada, tinha lá um processo deles muito complicado e demorou dias para ficar pronto. Então todo dia os montadores passavam lá e falavam: hoje eu vou comer essa aqui. Então criou o projeto tem essa qualidade aí de trazer essa marmita desestigmatizada do operário para uma coisa gastronômica, digamos assim. E a mesma coisa vai acontecer de alguma maneira nesse projeto aqui, né? Eu estava em 2015 eu estava procurando uma ideia para fazer. Eu sempre tenho pelo menos 2 projetos, porque projetos são demorados, são difíceis. Esse que eu tinha um projeto para fotografar indígenas no Brasil, que até hoje ainda não aconteceu como eu gostaria. E, paralelamente, eu estava procurando alguma outra coisa quando vi o movimento dos rappers no centro de São Paulo falando do genocídio do povo negro. Falei, o que é isso? Né? O que é essa história? Eu não sabia o que era o genocídio do povo negro, né? Aí fui lá conversar com eles e fui entender que existe, né, que existe que é coisa que a gente sabe, mas não tinha esse pensamento articulado de assassinato de jovens negros, né? Em 2014, o governo brasileiro publica um documento que publica todo ano, que chama-se Mapa da Violência no Brasil. Em 2014, esse mapa da violência traz uma geografia da violência contra a juventude brasileira, né? E aí tem lá as estatísticas, são tantos mil pessoas são assassinadas, jovens são assassinados, etc. No Parará, e vai dando a classificação: tantos são negros, tantos são homens, tantos são brancos, tantos não sei o quê. Aí eu fiz uma conta e vi que a quantidade de jovens negros, jovens assassinados, quase 80% são negros, 95% são homens, né? E fiz uma conta simples e cheguei à conta que todos os anos, todos os dias no Brasil, agora eu acho que são 59 jovens negros são assassinados. Então, todo dia, hoje 59, amanhã 59. Eu falei, caramba, isso é uma loucura, né? Como é que isso pode acontecer? Como é que um país pode sobreviver a uma estatística como essa, né? A resposta, né, uma das respostas é a invisibilidade do jovem negro, né? Outra resposta, talvez mais contundente, é a criminalização do jovem negro. Então, principalmente naquela época, se você coloca na internet jovem negro, aparece aquilo que nós, os fotógrafos, fazemos na imprensa quase que diariamente. É o jovem negro morto. É o jovem negro mascarado com droga na mão, arma na mão. Então, é assim. Então, ele está, ou, em geral, o jovem negro, quando aparece na imprensa brasileira, ele está, fora o jogador de futebol, o cantor, né, o jovem negro comum da sociedade, ele está armado, ele está com drogas, ele é criminoso, ele está sendo preso ou morto, né? Isso vai criando essa estigmatização do jovem negro. Então, você um jovem negro morto é até natural, né? Porque ele já eu sempre que eu vejo o jovem negro, ele está nessa situação, né? Então, acho que tem uma coisa: nós fotógrafos somos responsáveis por isso, né? A imprensa é responsável por isso. Eu canso de ver fotografia, eu mesmo já fiz isso, fotografia de jovem negro mascarado, né? Acho que existe uma coisa um pouco heroicizante do fotógrafo, acha que está perto do crime, isso faz com que ele seja visto como corajoso, como
alguém que chega com a própria definição do Robert Capa, né? Se você não chegou, se sua foto não é boa, é porque você não chegou perto o suficiente, né? Acho que isso tudo traz uma romantização do fotógrafo de guerra, do fotógrafo da violência, né? E a imprensa passa a reproduzir isso de maneira inconsciente. Acho que hoje em dia não tanto, isso já é questionado. Bom, falando tudo isso, porque aí quando eu fui fotografar, me propus a levantar esse projeto, eu resolvi de novo inverter o processo, né? O jovem negro aqui não queria fotografá-los, né, armados, envolvidos com a violência, mas justamente o contrário, tal como eu fotografei durante toda a minha vida, na Isto É, na Goodyear, na Bravo, os Chico Buarque, Gilberto Gil, todos os artistas que eu fotografei, da mesma forma. Então, com o mesmo equipamento, com o mesmo flash, com o mesmo cuidado, com a mesma coisa, e uma postura onde eles estão se posicionando perante a fotografia. Então eu fotografei 59 jovens negros nas periferias e favelas, não do Brasil inteiro, mas uma representação do que seria o Brasil. Lugares, muitas vezes, muito perigosos. Muitas vezes tive que sair de fininho assim, para não me envolver em violência. Muitas vezes não pude fotografar porque justamente naquele dia tinha sido assassinado um jovem negro. Então, uma realidade bastante difícil. Mas as minhas fotografias trazem né, eles estão sempre empoderados, eles estão sempre apresentando seus sonhos, seus desejos, etc. Né? E no fazer do livro a gente fez uma opção que todos os jovens que estão foram fotografados, que estão no livro, em algum momento eles foram em capa do livro. Então o livro tem 59 capas diferentes. Então é isso. Até hoje a fotografia, sobretudo internacional, tem essa. Eu lembro que esse trabalho foi publicado num jornal holandês, e a repórter me perguntou: você pagou os meninos? Eu falei, não, eu não paguei nada. Não, porque é muito comum a imprensa pagar justamente para aparecer armados, aparecer com drogas, etc. Então você vê, uma ideia de violência que é perpetuada, né? E se a gente pensar, essa violência, sim, ela existe, ela está lá na favela, ela é perigosíssima, ela é dificílima, né? Eu lembro que na Rocinha a gente tem assim, alguns lugares são cravados de balas, onde acontece execuções mesmo, etc. Agora, Rocinha tem 100 mil pessoas, né? 100 mil pessoas. Então, é um problema, mas é uma absoluta minoria que está envolvida com droga e violência. Absoluta minoria. Então, acho que e a gente pensar que isso, o Brasil né, uma significativa parte da população brasileira vive em favela. Então, é um país que não leva em conta metade da sua população. Acho que são coisas que propiciam e naturalizam uma estatística como essa. Até hoje eu me impressiono com isso. Continuam sendo 59 jovens negros assassinados hoje, amanhã, depois de amanhã. É uma loucura. 21 mil por ano. Vai variando, né? Nessa média dá 21 mil por ano. É uma loucura. E continua. Isso não mudou. Bom, te agradecer muito, Edu, pela presença aqui. Agradecer também nossos intérpretes de Libras, que peço desculpas no início, esqueci de apresentar, Karina Oliveira e a Vânia Mantovan. Dizer que essa conversa vai ficar gravada no YouTube do MS, em algum momento, em breve, sobe lá. E é isso, continuamos aqui falando sobre livros
Eu que agradeço. Muito bem-vindos aqui, obrigado. Acho sempre bacana conversar sobre livros.